Quem foi Lutero? Que pergunta, né, meus amados irmãos? Quero falar nesse vídeo sobre as 95 teses de Lutero. O que fez Lutero escrevê-las? O que estava acontecendo? Qual o seu motivo principal? Então fica comigo que nós vamos entender um pouco melhor, tá bom? Peço aos irmãos que não liguem muito aí para minha letra. Não saiu muito bonita, mas creio que vamos sair daqui um pouco mais entendidos. Quem foi Lutero? Se você fizer qualquer tipo de pesquisa, você vai entender que Lutero foi um monge alemão, professor de teologia, que se tornou um ponto central dentro da Reforma Protestante. Veio por ele o movimento da reforma do cristianismo no século XVI. Lutero ele nasceu aproximadamente no dia 10 de novembro de 1483 e teve o seu falecimento, alguns dizem que foi de morte natural, no dia 18 de fevereiro de 1546. Então, aqui você consegue entender um pouquinho quem foi Lutero, ok? Ainda falando sobre, para nós compreendermos melhor sobre as suas 95 teses de Martinho Lutero, é preciso você entender, nós entender, o que foi a reforma, certo? Toda vez que nós formos falar da reforma, a reforma protestante, o que aconteceu? Por que veio essa reforma no cristianismo? Teve algum fundamento? Claro que sim. Alvo principal, você vai entender. Sobre a reforma protestante, ela foi um movimento de reforma religiosa na Europa, no século XVI, como eu já falei, pelo mesmo Martinho Lutero. Martinho Lutero ele é considerado o pai da reforma protestante, pois o mesmo foi o primeiro a ter uma postura contra o que estava acontecendo ali no meio dos papados, ali no meio dos padres, né? Estavam roubando o povo, os pobres, cobrando alto dinheiro, muito dinheiro, tudo por perdão, por os irmãos pedirem perdão, era preciso pagar. E isso Martinho não aceitava mais, né? O mesmo que é Martinho Lutero, ele estava muito insatisfeito com as duras cobranças de indulgências. O que são indulgências? Indulgência é perdão, é ser perdoado, ok? Ou seja, os padres estavam cobrando dinheiro altíssimos para liberar perdão aos irmãos daquela época. Isso era totalmente contra a mentalidade de Martinho Lutero, ok? Vamos continuar. Aqui o que levou Lutero a esse ponto? Qual ponto? Ao ponto de escrever 95 teses. Eu quero desafiar você a ler pelo menos 10 teses de Martinho Lutero. São muito edificantes. Todas as teses de Martinho Lutero, ele tinha um alvo. Qual era o alvo de cada tese de Martinho Lutero? Era criticar e, ao mesmo tempo, questionar o Papa por estar fazendo venda de indulgências. Ou seja, como eu já falei, o padre estava, de alguma forma, né, vendendo perdão, coisas que não existem. Eu quero deixar uma frase aqui: perdão não se compra, ok? Perdão não se compra, perdão se pede. Um dia Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, pagou todas as nossas dívidas e nós continuamos pecando? Sim, porque a nossa carne ela é pecaminosa. O ser humano é pecaminoso. Mas todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, pedimos perdão a Deus em nome de Jesus, nós somos perdoados. Não é necessário pagar imposto nenhum. Perdão não é pago, e sim de graça, ok? Em todas as suas teses, ele estava tentando dizer ao Papa e aos demais que estavam ali, que perdão não se compra, ok? Chegamos ao fim aqui desse pequeno
Um pequeno texto que eu quis escrever, quis trazer a vocês sobre Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava com todas as 95 teses já feitas, escrita à mão. E sabe o que ele fez? Ele pregou, ele colou na porta da igreja de Wittenberg. Após anos, olha isso, ele pregou lá suas 95 teses, as quais ele discordava do que estava acontecendo naquele tempo qual os padres, os líderes da Igreja Católica estavam cobrando muito dinheiro para que quando as pessoas fossem pedir perdão, só era aceito o perdão se eles levassem dinheiro para pagar ali os seus votos, né? E isso era totalmente contra o que Martinho Lutero pensava e entendia acerca da palavra de Deus, porque realmente perdão não se compra, mas sim se pede, ok? Meus queridos, isso é o que eu tinha para trazer aos meus amados. Conto com vocês aí. Deixa aquele like, curte esse vídeo aí. Nós estamos juntos aí para somar na palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Quero pedir a vocês aí que compartilhem esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve aí nesse canal aí, divulga. Vamos fazer com que a palavra do Senhor Jesus ela chegue mais longe e mais lugares, tá bom? Paz do Senhor e Deus abençoe.